graça e a paz do Senhor Jesus para você que nos acompanha, você que está com sua família agora na sua casa e vai nos acompanhar através da live, Facebook, Instagram, YouTube. Você que vai assistir depois desse vídeo, nessa noite nós queremos nos reunir como igreja. As igrejas em suas casas, a igreja em sua essência, que é a casa, que é a família. Então, junto com a sua família, nessa noite, dá um sinal, um retorno pra gente aí, se o áudio tá bom, se o vídeo tá legal, se tá dando para enquadrar. Nessa noite aqui nós vamos começar com um momento de oração, de louvor, de adoração. Eu tô aqui com o Giovanni, com o Baracho e com o Rafael. Nenhum tá com 39 graus de febre, você pode ficar tranquilo, certo? Então você que está nos ouvindo agora, coloca a mão sobre o seu coração. Você que está gravando também, coloca a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, nós louvamos o teu santo nome. Sim, Jesus. Que nessa noite o Senhor tenha liberdade. Liberdade para nos apresentar Cristo Jesus. Liberdade para nos alimentar de Jesus. Para testificar e ensinar tudo aquilo que Jesus falou e tem falado. Espírito Santo de Deus, que nessa noite nós possamos conhecer o Cristo ressurreto. Nós podemos conhecer o Cristo ressuscitado. Não apenas o Jesus em carne, não apenas o Jesus crucificado, mas o Jesus ressuscitado. Que é a prova que o sacrifício foi aceito, que o Cordeiro tirou o pecado do mundo. Oh Espírito Santo de Deus, nessa noite em cada família, em cada lar, em cada coração, que o Senhor tenha liberdade para nos unir, nos ligar como igreja, seja em qualquer estado do Brasil, seja em qualquer casa dessa cidade, que agora como igreja nós estejamos conectados, pois a tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está presente. E nós cremos que o Senhor Jesus nessa noite está presente nesse lugar. Nós cremos que o Senhor Jesus nessa noite está presente em cada casa que está nos ouvindo. Nós cremos que o Senhor Jesus fará presente em cada casa que irá nos ouvir. Então nessa noite, Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade, porque não há nada igual. Nós não provamos nada melhor. Nós nos alimentamos do Cordeiro e não existe nada melhor. Não existe nada mais que possa tirar os nossos olhos fixo daquilo que nós vimos, que é o Senhor Jesus. Amém.
Você que deseja a presença do Espírito Santo de Deus, você que se tornou morada, essa noite vamos declarar mais uma vez que Jesus Cristo fez em nós essa presença do Espírito ser real, e que nós queremos provar o quão real é sua presença, que você possa sentir o toque do Espírito Santo de Deus na sua casa, na sua família, sobre você, sobre tudo que nos acompanha nessa noite. Ele é real. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e vontade. Declare.
é sua, pode entrar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa,
passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, mata fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Veja Cristo, o Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Veja Cristo, o Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia junto conosco no livro de João, capítulo 20. Nós estamos na semana da Páscoa. Hoje é dia de celebrarmos e recordarmos não apenas a sua morte, mas a sua ressurreição, pois Jesus vive. João capítulo 20, verso 1 diz que no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram a pedra do sepulcro e não sabemos onde puseram o Senhor. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro, e os dois corriam junto. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linhos ali, mas não entrou. Chegando Pedro, o que seguia, entrou no sepulcro e viu que os panos de linhos estavam ali. Viu também que o lençol que foram colocados sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo que chegou primeiro também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam as Escrituras, segundo o qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro.
Enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeça e outro aos pés. E lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? E o que procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro. Respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-lhe, disse na língua dos hebreus: Raboni, que significa mestre. E Jesus disse ainda: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vá aos meus irmãos e dizei que estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: viu o Senhor e relatou as coisas que ele lhe disseram. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra. Essa é a palavra que nos revela, que nos fala sobre Jesus. Essa é a palavra que nos conta a mais bela história de amor já escrita nessa terra. Que só alguém sendo Deus, para dar um início, um meio e um fim tão magnífico como está relatado em tua palavra. Mostra-nos a nós nessa noite Jesus. Queremos ver Jesus. Que os nossos olhos, que os nossos corações se abram nessa noite para contemplar, para alimentar-se da força do teu poder, que é o Evangelho. Amém. Então nessa noite eu quero te anunciar o Evangelho. A Bíblia nos conta que Evangelhos são boas novas. E que boas novas seria essa se hoje, na semana de Páscoa, eu estivesse aqui apenas para te dizer que Jesus morreu. Uau! Isso já é poderoso. A vida de muitas pessoas foram marcantes. Nós vamos ver personagens relevantes durante a história. Homens e mulheres, na Bíblia ou na história, que com sua passagem sobre essa terra, marcaram a sua existência. Mas quando nós vamos pensar no personagem mais relevante, mais marcante que a história já teve, nós não poderíamos falar de outro, senão Jesus. Mas se nós pegarmos todos esses personagens relevantes, que tiveram uma vida de sucesso, que marcaram a história, que deixaram um legado para a posteridade, e se nós formos falar da sua morte, nós iríamos aqui nessa noite apenas chorar. Mas quando nós falamos sobre a morte de Jesus, algo diferente acontece. Se você for ao túmulo de qualquer que seja esses personagens, talvez nós estaríamos agora com os olhos lacrimejando, com flores nas mãos e olhando para a data que essa pessoa iniciou e a data que ela findou aqui a sua vida, e talvez relembrando a grande história que ele fez. Mas quando nós falamos de Jesus e quando nós pegamos o Evangelho, é o único túmulo da história que você vai chegar. E talvez você olhe e esteja meio bagunçado, porque ele está aberto. E túmulo, para ser túmulo, deveria estar fechado. Talvez qualquer túmulo que você olhar, ele deveria estar ornamentado e com algumas flores. Mas entrando no túmulo de Jesus, a única coisa que você vai encontrar é apenas uma mensagem: ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Eu quero te dizer que quando nós falamos da Páscoa, nós lembramos do nascimento de Jesus. Nós lembramos da manjedoura, onde o menino Jesus foi colocado. Quando nós falamos da Páscoa, nós lembramos da cruz do Calvário, onde Jesus foi crucificado. Quando nós falamos da Páscoa, nós lembramos da ressurreição e vimos o túmulo onde Jesus ressuscitou e não está mais lá. A manjedoura, a cruz e o túmulo estão vazios. Mas as boas novas, o Evangelho é: o trono não, ele vive, ele reina eternamente. Então, se hoje nós queremos ver esse Jesus, é só você olhar para a pessoa que está do seu lado.
É só você olhar nos olhos da sua mãe. É só você olhar nos olhos dos seus filhos, nos olhos da sua esposa, nos olhos daqueles que anunciam as boas novas de salvação. E você vai ver que a realidade de Cristo vivo é tão forte que Ele vive dentro de você, dentro das pessoas que estão ao seu redor. Mas olha que história maravilhosa e impressionante. Sabe, a morte de Jesus é algo, a vida de Jesus foi algo marcante. Mas a sua morte é algo que dividiu o antes de Cristo e o depois de Cristo. Na sua morte, a Bíblia diz que quando Jesus conclui a sua obra, um capítulo antes, você voltando em João capítulo 19, você vai ver que ele diz: está consumado, tetelestai, entrega seu espírito, coloca sua cabeça sobre o seu peito e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é tão poderoso que em sua morte, a Bíblia diz que quando ele diz está consumado, quando ele suspirou, o véu do templo se rasgou. Eu sei que talvez você pensando que o véu do templo se rasgou, você olha, nossa, agora na morte de Jesus nós podemos ir até Ele. Nós podemos chegar até Jesus. Mas a grande verdade do Evangelho é que quando Jesus morreu naquela cruz e consumou a sua obra, Ele pôde chegar até nós agora. É Ele que veio ao nosso encontro. Eu sei que você que está me escutando aí, você que é cristão, você pode dizer: o dia que eu encontrei Jesus. Mas eu quero te dizer, foi o dia que Ele te encontrou. Eu lembro o dia que Jesus me encontrou. Pois Jesus não estava perdido à beira de um caminho. Na verdade eram nós que estávamos perdidos. Sei que nós costumamos dizer o dia que eu aceitei Jesus, mas eu quero te dizer, foi o dia que Ele nos aceitou. Foi o dia que nós fomos aceitos por Ele. Porque Jesus, Ele é Deus. Mas agora eu quero te falar sobre essa passagem que nós lemos. A Bíblia fala que na sua ressurreição, ninguém o encontrou morto. Em outra versão, a Bíblia vai dizer: porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Isso é tão poderoso. Isso é algo que muda a nossa vida. Sabe, porque a morte de Jesus é o pagamento pela minha e a sua dívida. Nós temos uma dívida no nosso nome. E essa dívida estava escrito lá, o valor: morra. O grande problema é que mesmo depois que você morresse, a dívida não seria paga. Continuaria de geração a geração. Então o próprio Deus se fez carne para pagar a nossa dívida. Então a morte de Jesus, ela paga a nossa dívida. A morte de Jesus mostra que agora nós temos acesso a Deus e que Deus é que veio a nós. Não por nada que algum homem fez, mas por causa da obra de Jesus consumada na cruz do Calvário. Mas a sua ressurreição. Paulo diz em Romanos que pela sua morte os nossos pecados foram perdoados, mas pela sua ressurreição nós fomos justificados. Nesse domingo de Páscoa, eu só posso te dar uma boa notícia, eu só posso te falar do Evangelho, porque a Bíblia nos diz que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, o sacrifício foi aceito. Porque João capítulo 1, João olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero te dizer que naquela cruz, o meu e o seu pecado foi colocado sobre Jesus. A Bíblia diz que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que todo aquele que nele crê, para que nós sejamos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Como? Da mesma forma, crendo, confessando. Então nessa noite nós nos reunimos em nossas casas para anunciar para você que nos escuta que Ele vive. Nessa noite nós nos reunimos em nossa casa para anunciar: ei, Ele ressuscitou e Ele está no seu trono e Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele tem o domínio sobre a sua casa, Ele tem o domínio sobre a sua família, Ele tem o domínio sobre os seus negócios, Ele tem o domínio sobre os seus sonhos e projetos.
Tudo aquilo que você sonhar e projetar, você tem o sim, você tem o amém daquele que ressuscitou, daquele que venceu a morte, daquele que pagou a dívida. Mas o pagamento que ele deu pela dívida que tinha para mim e você foi tão grande que ele não pôde ficar retido. Ele ressuscitou. E eu quero te dizer nessa noite, em Cristo Jesus existe perdão e salvação para você que me escuta. Não existe pecado tão pequeno ou pecado tão grande que não possa ser perdoado, que na verdade que não já foi perdoado pelo seu sangue naquela cruz do Calvário. A oferta foi maior do que a cobrança. A oferta foi maior do que o sacrifício. E a prova disso é que ele vive e que ele reina. Nós sabemos que quando nós falamos em Páscoa, nós temos que lembrar a primeira vez que a Páscoa foi celebrada. Isso está lá em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. O Senhor fala a Moisés e Arão na terra do Egito: esse é o mês que será para o princípio de todos os meses. Será o primeiro mês do ano. Porque quando falamos de Páscoa, falamos do Cordeiro. E quando falamos do Cordeiro, falamos de Jesus. E Jesus sempre será o primeiro. Dizer a toda a comunidade de Israel no 10º dia desse mês: cada um tomará para si um cordeiro. Olha só. Quando eu te falei que na cruz do Calvário o Cordeiro de Deus estava lá, morto pelos nossos pecados, porque Deus já tinha anunciado como seria. Antes do povo sair do Egito, antes do povo caminhar em direção à terra prometida e passar anos no deserto, a primeira coisa que eles fizeram foi celebrar a Páscoa. E a Bíblia diz que cada um tomará para si um cordeiro conforme a família dos seus pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para o cordeiro, deverá comer com os vizinhos mais próximos de sua casa, conforme o número de pessoas. Sabe, esse versículo 4 aqui eu acho poderoso. Ontem à noite, numa chamada de vídeo, eu falava com o pastor João Carlos sobre esse versículo, sobre essa passagem. E eu falava para ele que esse versículo 4 me chamava muita atenção. Porque diz: se a família for pequena para o cordeiro. Quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi pregado naquela cruz, não existe pecado tão grande que não possa ser perdoado. Não existe mais problema tão grande que não possa ser resolvido. Não existe mais tristeza tão profundo que não possa ser sarado. A Bíblia diz que se a família for pequena para o cordeiro, isso é maravilhoso. Não é o cordeiro que é pequeno para a família. Ou seja, Jesus ele é maior do que os seus problemas. Jesus é maior do que a sua incredulidade. Jesus ele é maior do que os seus problemas. Jesus é maior do que as suas dúvidas. Jesus é maior do que os seus pensamentos. Jesus é maior do que todas as coisas. Colossenses capítulo 1 diz que aprove a Deus que em Cristo Jesus habitasse toda a plenitude de Deus. Cristo Jesus. E ele continua ensinando: o animal será macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia desse mês. Então, reunindo toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e nas vigas da porta e nas casas que tomarem a refeição. E aquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães sem fermento. Assim comerão com ervas amargas. Não comereis cru nem cozido em água, mas assada ao fogo, junto com a cabeça, as pernas e vísceras. Não deverá sobrar nada pela manhã seguinte. O que sobrar pela manhã deverá ser queimado no fogo. E vós comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés, vossos cajados na mão. E comereis às pressas, porque essa é a Páscoa do Senhor. Então toda vez que nós falamos de Páscoa, nós estamos falando
sobre morte e ressurreição de Jesus. Mas nós estamos anunciando que Jesus vem. Nessa transição, nessa passagem aqui é importante eu ressaltar para você. A Bíblia diz a forma que eles deveriam comer do cordeiro: com sandália nos pés, cajado nas mãos e com a roupa pronta para partir. Quando nós anunciamos o Cordeiro de Deus, quando nós falamos de Jesus, nós estamos lembrando um para o outro: ei, a nossa casa não é daqui. Nós estamos aqui apenas por um tempo. É um tempo aí, é? É um tempo não? Glória a Deus, que eu vejo as cabeças se balançando aí. Eu acredito que seja o tempo. Mas você que nos acompanha no Instagram, provavelmente deve ser 1 hora. Você pode acompanhar pelo Facebook ou ver também, se você não conseguir toda a palavra, no YouTube. Você que entrou, que chegou agora, que Deus o abençoe. Então olha só que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que nós devemos comer do cordeiro, nos alimentar todos os dias do Cordeiro de Deus nessa terra, mas prontos para partir. Prontos para partir. Porque aquele que morreu ressuscitou, e aquele que ressuscitou subiu ao céu e está à direita do Deus Todo-Poderoso. E ele nos diz: eu voltarei para vos buscar. Aleluia. Olha o versículo 13. O sangue será um sinal. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário foi um sinal. Um sinal que nós fomos perdoados. Um sinal que nós estamos seguros. Um sinal que nós somos guardados na força do seu amor e do seu poder. Irmãos, eu quero te dizer, nós estamos lembrando da Páscoa do Senhor. Eu queria que você parasse e gravasse algo. Nem no seu melhor sonho, nem nos seus melhores projetos, nós teríamos a capacidade de sonhar, projetar e planejar um encontro com Jesus. Nem nos nossos maiores sonhos, nos nossos maiores e mais altos sonhos, nem nos maiores filmes de Hollywood, alguém não seria capaz de descrever algo tão bom, algo tão grande, algo tão poderoso. Sabe, de tudo que nós poderíamos pedir, de tudo que nós poderíamos ganhar, a Bíblia diz que Deus nos deu Jesus. Uau! Isso mexe comigo. Eu não sei se mexe com você. Sabe, Jesus, Deus, ele poderia apenas ter perdoado os seus pecados. Deus, ele poderia apenas ter sarado as suas feridas. Deus, ele poderia apenas ter te feito eterno. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus, Deus nos fez participantes da sua natureza. Esses dias eu, falando do Evangelho para uma pessoa, e ele me falando sobre os medos. Sobre os medos que ele tinha: medo do futuro, medo de sonhar, medo de projetar, medo em meio a essa instabilidade que nós temos vivido. Eu lembro que na hora eu parei, olhei para ele e disse: olha, fica tranquilo, com todos os teus medos, com todas as suas dúvidas, existe um Deus que também é homem, que conhece os teus medos, que conhece as tuas dúvidas, que conhece as nossas incertezas, que na verdade nos conhece melhor do que nós mesmos e nos aceitou. O coração do Pai é algo tão bom que Ele não nos deu apenas a vida eterna, Ele nos deu a vida dele. Ele nos deu apenas riqueza, Ele nos deu a natureza dele. Quando o Pai foi mostrar a sua bondade, Ele deu Jesus. E isso, meu querido, é inexplicável. O Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascual, aquele que foi imolado, o pagamento pela minha, o pagamento pela sua dívida. Porque Ele é maior do que todas as coisas. Ele é maior do que a dívida que o pecado tinha deixado para nós. Queria te dizer nessa noite que o Cordeiro Pascual,
que o Cordeiro de Deus, ele é maior do que qualquer dúvida. Ele é maior do que qualquer dívida. Ele é maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando ou que você ainda irá enfrentar. Jesus, ele é maior. E isso é poderoso. Porque o povo, ele celebra a Páscoa. A forma de Deus. Deus ensinando o povo. Deus mostrando para o povo que um cordeiro viria. Alguém perfeito. E seria imolado pelos seus pecados. E quando nós lemos no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26. No livro de Êxodo, capítulo 12, ele nos diz que a Páscoa é um estatuto perpétuo. Em Mateus 26, 26, Jesus diz: então quando comia, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomou o cálice e rendeu graças, dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Jesus aqui, ele celebra a Páscoa, tá? Junto com os discípulos. Os discípulos agora começam a ter um entendimento que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse entendimento que agora eles vão tendo, que eles vão levar de geração para geração, eternamente. A Bíblia diz que o Cordeiro agora diz: comam do meu corpo e bebam do meu sangue. Deixa eu te dizer, nenhuma enfermidade chegará à sua casa, porque você se alimentou de Jesus. Deixa eu te falar, nenhuma culpa, nenhum medo, nenhuma dor poderá trazer alguma cobrança a você, porque você é participante do cálice da nova aliança, a aliança do perdão dos pecados. E a Bíblia nos diz que aquele que é muito perdoado, se você nessa noite me entender que você é muito perdoado, a Bíblia diz que você muito vai amar. E o versículo 28, Jesus continua dizendo, 29, mas digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da videira, até naquele dia em que beberei o vinho novo convosco, no reino do meu Pai. E diz que depois eles cantaram um hino e saíram. Após se alimentarem, após comerem do cordeiro, após participarem do sangue, do cálice, da nova aliança, de comer do pão, de beber do seu sangue, após estar alimentado, eu quero te dizer nessa noite, você tem motivos para louvar ao Senhor. Eu quero te dizer, talvez você olhe e disse: essa Páscoa é diferente. Eu quero dizer, sim, essa Páscoa é muito diferente. Nessa Páscoa nós estamos celebrando Jesus. Nessa Páscoa Deus reservou para que você na sua casa, junto à sua família, você pudesse contemplar e olhar para a cruz do Calvário e ver que tamanho benefício Ele nos deu. Vou até fazer algo aqui sem ser ensaiado, para não sair porque ele vive. Porque depois que nós nos alimentamos do Cordeiro de Deus e bebemos o seu sangue, o nosso espírito agora, o Espírito de Deus começa a testificar com o nosso espírito que Ele vive. Jesus, Ele diz: bem-aventurados são aqueles que não precisarão ver para crer. Quero te dizer que você que me escuta nessa noite, a Bíblia diz que você é mais do que feliz, porque você não viu, mas você crê no Filho de Deus. Você crê na sua morte, você crê na sua ressurreição. Ele vive, Ele é real. Sabe, a história nos conta, talvez você que me escuta diga: talvez eu não acredite na Bíblia, mas eu quero te dizer, contra a história você não pode ir contra. E a Bíblia nos fala que antes e depois de Jesus a história foi dividida.
Talvez você pode ser tão incrédulo que ainda pode dizer, olha, mas essa história pode ter sido adulterado. É algo que foi trazido de Roma, do imperador. Eu quero te dizer, a ciência também nos dá traços da sua morte, da sua ressurreição. Os historiadores mais completos daquela época de Jesus, Flávio José, ele deixou relatado que existia um homem chamado Jesus, que segundo os seus discípulos, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero te dizer, a história conta, a Bíblia nos relata, mas a nossa fé, o Espírito de Deus, a nossa fé dentro de nós, ele brada, ele está vivo. Talvez você me pergunte, por que você tem essa convicção tão grande que Jesus está vivo? Porque tudo está funcionando. E a Bíblia diz que tudo subsiste nele. Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e apareceu a muitos. E que nessa noite nós não iremos chorar diante do túmulo, mas nós iremos nos alegrar diante de uma notícia que ele vive e que ele reina eternamente. E eu queria que você juntasse a sua família nesse momento. Eu queria que você juntasse a sua família na sua sala, não sei, no seu quarto, onde você me escuta, onde você vai me ouvir. E eu queria que você pudesse declarar a pleno pulmões que ele vive. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, nós temos a certeza que com ele viveremos eternamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Esse é o nosso Cordeiro Pascual, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer. Romanos capítulo 5 diz: portanto, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de que obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Eu quero falar para você que me escuta nessa noite: se você crê
que o nosso Cordeiro Pascual foi imolado, mas que a morte não teve poder para segurá-lo, porque ele era a própria vida. Eu quero falar para você que nessa noite que nos escuta, que crê na sua ressurreição, eu quero te dizer que também nós temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então eu queria orar com você nessa noite, você que nos escuta e você que vai nos ouvir. Se você crê no que aqui foi falado, se você crê no Cordeiro de Deus que foi imolado, que morreu para o perdão do nosso pecado, mas que também ressuscitou e está à direita de Deus Pai, eu quero orar com você. Eu queria que você dissesse comigo: Pai, eu creio que Jesus Cristo vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã melhor, em dias melhores, em dias seguros, em dias em que eu estarei guardado. Eu creio que porque Jesus vive, eu posso crer que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, porque Ele vive eternamente e eu estou guardado nele, em o nome de Jesus. Amém. Deus Ele enviou, porque Ele vive. Não há mais medo, não há mais temor. Vida nas mãos do Senhor Jesus, que vive eternamente. Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem me brincar. Meu Jesus, e vivo